Olá, boa tarde, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, desejo que sim, faço votos que sim, que todos estejam bem. Como passaram o final de semana prolongado de 4 dias da independência? Eu passei bem, foi um final de semana bem interessante, né, de descanso, de bastante coisa legal. Bom, vamos lá. Hoje, nosso bate-papo virtual será sobre mais uma ferramenta da programação neurolinguística que eu particularmente gosto bastante, que são os pressupostos. Sejam bem-vindos aos meus amigos, né? Bem-vinda a Érica, minha amiga querida, a Lenita, fofa. É o Danilo, que tá aí, sejam bem-vindos, e a todos que estão acessando aí, tá? O Marcelo, oi, seja bem-vindo, muito bem, vamos lá então. Hoje então, o nosso bate-papo virtual vai falar sobre pressupostos, mais uma ferramenta da programação neurolinguística. Lembrando que a programação neurolinguística propõe, através de estudos, várias ferramentas para que possamos ajustar a nossa forma de pensar e, consequentemente, possamos ajustar a nossa forma de nos relacionarmos com a gente mesmo e com as pessoas em nosso entorno. E as ferramentas da programação neurolinguística são muitas, né? A gente tem aí infinitas, né? Tem muitas ferramentas da programação neurolinguística que trazem essa proposta de ajustar a maneira como eu vejo o mundo, ajustar a maneira como eu me relaciono com o mundo e ajustar também a maneira como eu me relaciono comigo. Durante os treinamentos que eu ministro, eu tenho a prática, né, de propor, eu até uso o termo provocar os participantes das oficinas que eu ministro a fazerem coisas diferentes, a realizar coisas diferentes, a ler textos diferentes, assistir filmes diferentes, enfim, buscar através dessas novas informações e expandir a sua consciência das infinitas possibilidades que o mundo nos apresenta e a partir daí eu absorvendo mais informações, eu armazeno mais informações no meu consciente e essas informações elas podem ser usadas nos momentos aonde eu preciso inovar, nos momentos aonde eu preciso renovar, onde eu preciso criar, buscar alternativas, né? Buscar novos caminhos. E dentro dos pressupostos que a gente vai falar hoje, né, algumas frases têm muita conexão com tudo que a gente vive, com tudo que a gente experienciou, com tudo que a gente já conhece. Bom, o que é um pressuposto, né? É muito interessante, né? Porque o pressuposto, né? Os pressupostos eles são o princípio, o meio e o processo contínuo da base de estudo da programação neurolinguística. As frases que compõem os pressupostos é o que dá início aos estudos da programação neurolinguística, né? E que segue trazendo à tona as reflexões para a ação no hoje, no já, para resultados imediatos, para olhares diferentes no imediato. Mesmo que alguns resultados pequenos, e é muito interessante, quando eu trabalho tanto com atendimento como na oficina da programação,
eu proponho a observação, a consciência dos passos dados, mesmo que sejam passos menores, passos compactos. De repente eu me programei durante a oficina, né, as pessoas trazem ali através da sua roda da vida, né, que a gente falou na nossa última aula. Através da roda da vida eu identifico o meu estado atual e o estado que eu quero ir, né, em direção de estado desejado. Através destas informações que eu criei, que eu construí, eu vou buscar estratégias e ferramentas para sair de um estado atual para um estado desejado. E a proposta que eu faço é: perceba os pequenos passos que você deu. Perceba as evoluções pequenas. Por exemplo, o meu estado atual era reduzir, né, eliminar X quilos, né? Então, meu estado atual, peso 80 quilos e quero pesar 75 quilos, é meu estado desejado. Ok. Para que eu perceba a evolução, eu tenho que ter algum instrumento de medição. Muito bem, balança e anotando. A cada redução que eu fizer, se eu fizer de 100 gramas, 200 gramas na semana, ela precisa ser validada, ela precisa ser reconhecida. Eu preciso ter consciência de que eu caminhei de 80 quilos para 79,800, 79,700, não sei. De repente, se a minha proposta é sair do meu estado atual, economizar ou fazer um fundo de caixa de R$1.000 até daqui 6 meses. Se eu economizar no mês R$20 e isso for para o meu objetivo, observar esses R$20, validar ele, perceber esses pequenos passos que eu dou. Então, o pressuposto através das frases, ele traz este movimento. O perceber esses pequenos resultados no já, ele vai nos alertar, vai nos auxiliar a perceber esses pequenos resultados no momento. A gente já começa a observar que eu já dei o passo e que eu já evoluí. E o que é muito interessante? Quando a gente se propõe a olhar para o nosso eu, a ouvir e perceber os nossos pensamentos, e perceber que eles desencadeiam o que a gente sente, né, e o que vai, consequentemente, refletir no nosso comportamento, né? Inclusive, o que é muito legal, que é bem interessante, vocês vão ver, eu trago aqui algumas das frases do pressuposto, muitas delas têm conexão com algumas situações da nossa vida, do nosso entorno, do nosso relacionamento. Muito bem, então, o pressuposto é algo que se pressupõe, né, que se supõe antecipadamente. Ele é um dado apresentado e considerado pelos estudiosos da programação neurolinguística como indiscutível para o falante e para o ouvinte. Algo que a gente dificilmente vai conseguir contestar, e mesmo que eu comece a contestar, eu vou voltar para a sua essência, eu volto para a sua origem, no sentido daquela frase. Porque é considerado pelos estudiosos, né, uma verdade intrínseca àquela frase. Os estudiosos da programação neurolinguística, eles testaram, né, muitas dessas frases que são consideradas ditos como verdades universais, e chegou à conclusão que algumas verdades elas são incontestáveis. Por exemplo, né, umas verdades incontestáveis e que faz parte de ditos populares mesmo, né? Se eu plantar semente de abacaxi, eu vou colher abacaxi, né? Eu não vou conseguir colher outra coisa, né? Essa é uma metáfora que traz uma reflexão e que pode também, de repente, trazer para nós um olhar, né, de uma direção. Fazendo uma análise desta metáfora, eu posso trazer várias lições para mim. Os pressupostos da programação neurolinguística, elas são a fundação sobre a qual se constrói todos os processos de mudança da PNL. Para as pessoas que vivem, que estudam, que constroem seus novos caminhos usando as ferramentas da programação neurolinguística,
Os pressupostos são convicções que são profundos e acabam girando uma visão de mundo que vai favorecer a mudança ou o ajuste, a convivência mais harmoniosa e a superação de alguns limites que nós temos, que a gente já falou também num dos nossos vídeos, das nossas crenças limitantes, que são desencadeadas pelos nossos diálogos internos limitantes, certo? Então, e não é uma lista certa, né? Não há uma lista fechada das frases do pressupostos, né? A maneira de expressar essas ideias vai mudar conforme a proposta do meu estudo, né, do que a gente vai estudar no momento. Bom, fundamentada, né, nas modernas ciências da biologia, da linguística, né, e informação, a programação neurolinguística, ela começa com novos princípios sobre como funciona a relação mente e cérebro. Né, esses princípios, né, eles vão chamar de pressupostos numa única frase, né? Esta frase, inclusive, já é um dos pressupostos. As pessoas funcionam perfeitamente. Principalmente quando eu começo a analisar um outro pressuposto, que é: se uma pessoa é capaz de realizar alguma atividade com excelência, qualquer outra pessoa é capaz de também realizar esta atividade. E o que é mais interessante, né, a gente já falou que a programação neurolinguística, ela nasce da seguinte situação: metamodelagem. Eu modelo o comportamento, o pensamento, a maneira como a pessoa conduz um caminho na direção de um resultado ou de uma atividade. Por exemplo, de repente, se eu quero aprender a tocar violão, eu quero ser um excelente violinista, né, ou né, um excelente músico voltado para o violão. Muito bem, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou dedicar todo dia um tempo para poder estudar o violão, eu vou entender as partituras, enfim. Eu posso potencializar esse aprendizado? Posso. Eu posso, de repente, ter um mentor, que a gente também já falou aqui em um dos nossos vídeos, alguma pessoa do meu ciclo de relacionamento que gosta muito de violão, que é um exímio tocador de violão, né? E posso entender com ele quais são as estratégias, as técnicas, qual o tempo investido, onde ele aprendeu, quais são as músicas que ele aprendeu a tocar. Eu posso usar essa estratégia para acelerar o meu processo de aprendizado no violão. Por isso, o pressuposto se uma pessoa é excelente na realização de alguma atividade, significa que qualquer outra pessoa também pode ser excelente realizador dessa atividade. Aí o exercício e a pergunta que a gente faz mas as pessoas realmente querem realizar aquela atividade? Porque quando a gente tem consciência e certeza de que a gente quer realizar aquela atividade, quer alcançar aquele resultado, quer mudar aquele comportamento, o caminho já está metade feito. Aí a outra metade eu vou buscar estratégias, técnicas, ferramentas para poder realizar este caminhar, tá? Bom, os nossos pensamentos, ações e sensações específicas, elas vão produzir coerentemente resultados que são específicos. E aí o que é mais interessante, né? Outro pressuposto que a programação neurolinguística traz, o mapa não é território. E é muito curioso, quando eu entendi o significado desse pressuposto, suavizou muito o meu olhar diante das fragilidades, das dificuldades, do tempo, da situação minha e do outro. Porque os nossos mapas mentais de mundo não é o mundo. A maneira como eu enxergo o mundo não é o mundo. E cada um vai enxergar de uma forma diferente. A gente reage aos nossos mapas em vez de reagir diretamente para o mundo. Eu faço a minha leitura baseada na minha experiência, nos meus filtros, nas minhas influências, na leitura de vida que eu tenho. Mapas mentais, especialmente sensações e interpretações, elas podem ser atualizadas
com mais facilidade do que se pode mudar o mundo. Provavelmente vocês já devem ter visto uma frase que para mim faz muito sentido e eu gosto muito, que a situação não mudou. O que mudou é como eu olho para aquela situação, né? E quando eu mudo a minha perspectiva para olhar diante daquela situação, aquela situação ela não se torna principal, única e exclusiva. Ela passa a ser uma outra forma de obtenção de informação ou de experiência. Então, nós não operamos diretamente no mundo em que a gente vive, mas ao contrário, a gente cria modelos ou mapas do mundo e utilizamos esses mapas para guiar os nossos comportamentos. E é muito interessante que não existe no mundo inteiro, com 7 bilhões e pouco de pessoas existentes neste mundo, não há 2 seres humanos que tenham exatamente as mesmas experiências, que tenham as mesmas percepções, porque cada um vai experienciar de maneira diferente diante de uma situação. Inclusive, quando eu trago essa reflexão ela me remete a um caso de 2 irmãs. Elas são gêmeas siamesas, são 2 cabeças no mesmo corpo, né? É a Amy e a Abigail. Quando essas 2 moças, né, nasceram, elas nasceram acho que há quase 30 anos atrás, os pais tiveram muita dificuldade para encontrar espaços aonde conduzir tanto tratamento como o entendimento daquela situação, o acolhimento, porque o mundo tinha muita dificuldade para poder enxergar situações como essa. Inclusive, há 30 anos atrás, o que acontecia? As pessoas que nasciam com alguma diferença, né, que hoje a gente tem política, né, cria-se, né, pensou-se em política para integrar as pessoas socialmente, apesar das suas diferenças, porque na verdade somos todos iguais com as suas diferenças. E aí a família teve muita dificuldade. Enfim, tem um documentário inclusive delas no History, e o que é bem interessante é que no documentário aparecem as 2 indo para a faculdade. E curiosamente, cada uma escolheu uma área de atuação. E mais curioso, cada uma das áreas escolhidas não tem conexão nenhuma uma com a outra. E elas foram fazer o seu estudo, né? E elas tinham que estagiar porque uma delas escolheu fazer pedagogia, trabalhar com educação infantil. E aí na entrevista de uma das crianças, porque a escola fez todo um trabalho de integração, de diversidade, para absorver a Amy e a Abigail, que eram uma irmã, né? São 2 irmãs, são 2 cabeças no mesmo corpo. Eles tiveram que fazer todo um trabalho para preparar a escola e eles foram entrevistar uma das crianças que eram aluna de uma das 2. E eles perguntaram: como é para você ser aluno, né, da Amy e da Abigail? E um dos alunos disse assim: é muito interessante, porque eu tenho uma professora e tenho uma outra pessoa, né, uma outra professora, na cabecinha deles era outra professora, com outro tema, com uma outra informação, então se eu tiver dúvida eu já consigo aprender a lição diferente na mesma aula, né? Então, o mais interessante, por que eu trago essa reflexão? Para que a gente tenha consciência de que não existem 2 pessoas com a mesma percepção, com a mesma experiência, idêntica, né, na sua história e na sua trajetória. Muito bem. Esse pressuposto, né, o mapa não é território, ela foi criada, né, foi estudada, identificada por um matemático polonês chamado Alfred Korzybski. Isso, nome um pouco diferente, né? Ele jamais se cansava de dizer que um mapa rodoviário ou um cardápio de um restaurante podem ajudá-lo a achar o seu caminho em uma cidade ou escolher uma refeição, mas eles são fundamentalmente diferentes da estrada que você vai tomar ou do prato que você vai servir, porque vai depender da sua leitura, vai depender
da sua experiência. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir a alguma exposição para poder contemplar a arte. E é muito curioso porque muitos dos quadros, cada pessoa que está diante daquele quadro está fazendo uma leitura diferente daquele quadro. E o que está influenciando, né, o que está trazendo as informações para o seu consciente para fazer a leitura do quadro, são os filtros, são as experiências, a educação, todas as informações que você acumulou durante a sua vida vai influenciar na leitura que você faz daquele quadro. E, como já dissemos aqui, não existem duas leituras iguais de uma mesma situação. A gente pode aprender, né, como é o mapa mental de um grande realizador, né, e fazê-lo nosso. É aquilo que eu falei para vocês. Eu quero aprender a tocar violão. Então eu vou entender como pensa aquela pessoa que é minha referência no tocar violão. Eu vou até trazer uma experiência quando a gente falou no vídeo dos mentores, né? Eu tenho muitos mentores. Na minha trajetória, na minha história, nos meus processos de evolução e de entendimento, eu encontro mentores fantásticos que me fazem aprender coisas fantásticas, novas reflexões, né? Ainda hoje, nós tivemos a felicidade de receber a visita de um grande amigo, que é o Luiz Henrique aqui de Boituva, né? Que ele é um empresário do universo da produção rural. Ele é ele é garoto porque ele é bem mais novo que eu, né? Mas uma sabedoria, um discernimento extremamente, assim, incrível. E é muito legal que a gente estava num bate-papo informal, mas as informações que ele estava trazendo, ele acabou trazendo para mim algumas informações que eu desconhecia. Então eu aprendi com ele. Então neste momento ele foi um mentor, porque ele me trouxe um assunto que me interessa, ele é conhecedor, ele é um curioso, um leitor, um apaixonado pelo tema. Então ele trouxe essas informações, dali ele já me mandou dicas de filmes, dicas de vídeos, então ele é um mentor no meu processo de evolução também. E aí assim, o que é muito legal? Quando eu entendo desse pressuposto que o mapa não é território, e eu entendo o mapa daquela pessoa que é a minha referência, eu vou modelar. Como é que essa pessoa lê o mundo? Como é que ela aprendeu? Qual a estratégia que ela usou? Enfim, eu uso essa estratégia para poder aprender algo novo ou para me tornar excelente em algum assunto, né? Muita gente pensa que certas coisas são impossíveis sem nunca ter tentado e nem disposto, né, a fazer. E o mais curioso é assim, ó, às vezes nas oficinas que eu ministro, é muito comum eu perguntar para algumas pessoas assim, você já comeu jiló? A gente fala sobre fazer coisas diferentes, né? Porque eu provoco a cada encontro. Faça coisas diferentes, coma coisas diferentes. Inclusive, nós tivemos uma experiência fantástica num dos módulos da programação neurolinguística que eu ministrei o ano passado, de um amigo, Fábio Polizel, que ele trouxe para nós em sala, que há muitos anos ele não tinha o hábito de comer salada, né, folhas, cenoura. Ele não tinha mesmo, assim, há quase 20 anos que ele não tinha essa prática, não tinha esse hábito, mas ele sabia que era necessário e importante. Quando a gente, né, na sala de aula, a gente propõe, né, o desafio de faça coisas diferentes, ele tirou foto do prato dele, e depois ele filmou comendo a alface, a cenoura, com bastante esforço. Mas a gente falava para ele, calma, é um processo, você já está há muito tempo sem consumir esse tipo de alimento. Então é desafiador, mas é um caminho, né? E se eu me dispor, eu estou disposto a fazer isso, conscientemente eu vou buscar as estratégias e a maneira para mudar este meu comportamento, mudar um hábito que eu quero. E aí, curiosamente, quando foi esses dias, ele postou de novo, né, nas redes sociais, dizendo, olha, Suzy, né, para mim e para a Annelise, olha, eu continuo com os meus hábitos de alimentação com saladas, com verduras, enfim. Então foi um esforço que ele dedicou para conseguir realizar. E eu volto a dizer, às vezes tem gente que fala, é tão difícil, mas você já tentou? Não. Então como é que você está dizendo que é impossível? Mas é impossível. E olha, tá tudo aqui no nosso inconsciente e no nosso consciente também. Bom,
E aí o exercício que eu proponho é faça de conta de que tudo é possível. Tudo aquilo que você quer é possível. Escreva, materialize, construa plano de ação e busque caminhos, pessoas, informações, vídeos que possam potencializar o seu processo de movimento, né? Se existir, por exemplo, um limite físico ou ambiental, o mundo da experiência vai mostrar para você que existe essa limitação. Bom, uma coisa que a neurociência, né, a programação neurolinguística, em conexão e inspirado também na neurociência, na psicoterapia, na psicanálise, né, lógico que nasce de todas essas informações, né? Os nossos pensamentos, eles afetam diretamente, instantaneamente, a nossa tensão muscular, a nossa respiração, as nossas sensações, né? Estes, por sua vez, eles afetam os nossos pensamentos. Quando a gente aprende a mudar um deles, aprendemos a mudar o outro também. E este é o grande exercício, né? Agora, quais são os outros pressupostos que a programação neurolinguística nos traz a refletir? Bom, as experiências possuem uma estrutura, né? Nossos pensamentos, recordações, lembranças, elas possuem um padrão. Quando a gente muda esse padrão, né, ou estrutura, a nossa experiência ela vai mudar automaticamente. A gente pode neutralizar lembranças desagradáveis e enriquecer outras que serão úteis. Por exemplo, quando a gente trabalha na oficina da introdução à programação neurolinguística, inclusive nós vamos começar uma turma, a turma 5, dia 20 de setembro, na quarta da semana que vem, nós iniciaremos a turma 5 da programação neurolinguística aqui em Boituva, né? Quando a gente trabalha na oficina, a gente faz um exercício de ir no momento, né, conduzido, né, eu conduzo, vá a um momento agradável, né? Vá a um momento onde você se sentiu bem. Vá a um momento, lembre-se, acesse informações ou acesse um momento onde você se sentiu muito feliz. E aí é muito interessante, eu vou até contar uma experiência particular bem bacana. O ano passado eu recebi minha família toda aqui em Boituva em dezembro, né, no Réveillon. E junto veio o meu sobrinho, o Neto, José Roque Neto, né, o Netinho. Ele tem 6 para 7 anos. E aí ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim: Su, como é que a gente faz meditação? Né? Como é que a gente faz yoga e meditação? Porque ele ouvia eu comentando isso com as pessoas, aí eu disse para ele, ó, silenciar, ficar quietinho e ouvir o nosso coração e o nosso pensamento, é muito legal. Aí ele falou, quando eu medito, eu posso ir para qualquer lugar? Eu falei, pode. Para onde você quer ir? Ah, não sei. Falei, quer fazer uma experiência? Ele falou, quero. Falei, então tá bom, vamos lá. Fecha os olhinhos. E aí foi muito curioso, né? Porque ele deve ter visto isso em algum lugar, mas aí ele sentou em posição de yoga, né? De prática de yoga, né? De meditação. Aí eu falei, muito bem, qual foi a última vez que você se sentiu muito feliz? Aí ele falou, no meu aniversário. Eu falei, quer voltar lá? Ele falou, quero. Eu falei, então tá bom. Então vamos voltar lá. Pode fechar os olhinhos. Agora, né? E aí eu fui conduzindo. Você está lá no seu aniversário. Quem são as pessoas que estão lá no seu aniversário? Vai lembrando, vai olhando para todos os espaços. Que música toca no seu aniversário? Que cor tem na parede, né? Que cores? Tem algum desenho na parede? Tem alguma... tem perfume, tem comida? E ele foi, né, descrevendo com os olhinhos fechados. Era incrível a reação que o corpo dele dava, né? Quais eram as reações que ele externava, né? A comunicação não verbal, né, dele, o corpo, o rosto. Ele estava assim, extremamente empolgado, né, descrevendo aquelas situações. E aí, devagarinho, a gente foi voltando. Aí eu falei para ele, e aí, como foi essa experiência? Ele falou, foi maravilhoso.